Fala galera do canal, aqui quem está falando é Rafael Silva, sou escritor do livro Dorre e hoje vamos continuar nossa série sobre a Grécia Antiga. Vamos falar sobre a Grécia Arcaica e um pouquinho sobre a Grécia Clássica, ok? Vamos lá! Vamos começar esse vídeo de onde paramos o outro, né? 1100 a gente viu então a chegada dos dórios e tudo mais. Primeiro vamos falar um pouquinho sobre as fontes, né? A partir dessa época de 1100 aí, antes de Cristo, nós temos muitos escritores, muita gente que falou, muitos gregos, né? Que escreveram sobre essa época. Nós temos Tucídides, nós temos Xenofonte, nós temos Estrabão, que vai escrever um pouco depois também, nós temos o próprio pai da história, Heródoto, 484 até 425 a.C., né? Foi o primeiro historiador do mundo, é o primeiro cara que separou mito e realidade. Não separou muito bem, né? Mas a primeira tentativa que houve disso na história do mundo foi esse camarada Heródoto. Escreveu muita coisa sobre a Grécia, especialmente aí a época da Grécia Clássica, como os outros também que citamos aí, mas desde a época dos dórios nós temos esses camaradas aí falando sobre, então tem muitas fontes, muita coisa a se falar. E o que acontece? Como as cidades gregas se desenvolveram independentemente, cada cidade grega, falamos já desde os outros vídeos aí que a Grécia, por ser muito pontilhada e retalhada fisicamente, muitas montanhas, se desenvolveram as cidades em forma de cidades-estados, muito parecido com o que aconteceu lá na Suméria, região da Mesopotâmia. Se você assistiu o nosso vídeo lá dos Sumérios, você já viu isso aí, a questão de cidades-estados, como é que funcionava. Com os gregos a mesma coisa. Então, quer dizer, cada história teve o seu desenvolvimento, todas elas têm uma história muito bem registrada. Se você quiser saber sobre alguma cidade-estado específica, pesquisa, vai um pouquinho atrás, não vamos falar sobre isso nessa nossa série, porque é muita coisa a se falar. Nós vamos traçar uma linha geral aqui, explicar mais ou menos o que acontecia com a cultura grega, com o que acontecia mais ou menos em todas as cidades de uma maneira geral, e não pontualmente, ok? Mas foi muito parecida a história, a caminhada desse pessoal aí. Vamos falar também da guerra com os persas, né? que foi uma união panhelênica ali e tudo mais. Mas o que eu quero trazer com essa nota aqui é que não vamos falar de todas as cidades gregas, porque não tem como, ok? Nós vamos traçar uma linha geral desde a chegada dos dórios, vamos passar pela Grécia Arcaica e introduzir a Grécia Clássica. Como é muita coisa a se falar, principalmente da Grécia Clássica, vamos ter então só dos exemplos consumados, né? O exemplo de um lado do conservadorismo com os espartanos e o exemplo do liberalismo ali com o do progressivismo que hoje a gente tem aí muito em voga com os atenienses, ok? Mas isso nós vamos deixar para o próximo vídeo, ok? Nesse vídeo nós vamos traçar só uma linha geral de como que eram as coisas a essas épocas aí, de 1100 até 323 a.C., quando aí surge Alexandre o Grande, o macedônio Alexandre o Grande, e aí vai conduzir os rumos da Grécia daí para frente, ok? Mas vamos lá. Vamos começar então do princípio. O princípio, onde a gente parou no nosso vídeo anterior, é a chegada desse povo indo-europeu, desses dórios aí, né? Eram de uma leva diferente, não era da leva dos aqueus, né? Dos outros comparsas deles ali, os eólios, os jônios, tudo mais. Não era uma leva diferente. Só que isso é o que a história entende. Os povos dessa época, eles tinham uma tradição, uma lenda que explicava o nascimento dos gregos e, enfim, a separação deles e tudo mais. Vamos começar tentando entender a cabeça desse pessoal aí. Vamos falar da lenda, né? Do começo da Grécia, do início do povo grego. Vamos lá. Muito bem, vamos começar do princípio dessa lenda. No começo a gente tem um camarada chamado Deucalião. Se você conhece a Bíblia, lembra da figura de Noé? Deucalião é o Noé grego, certo? Zeus queria destruir a humanidade, estava insatisfeito com a humanidade, mandou vir um dilúvio e Deucalião foi avisado que haveria um dilúvio e que devia fazer um barco de madeira, entrar ali e sobreviver a esse dilúvio. Mesma história contada, relatada na Bíblia. Temos também os sumérios com Utnapishtim, que sobreviveu, a mesma coisa. É uma história que permeia aí o Oriente Antigo e não sabemos exatamente como é que se desenvolveu. Mas nós temos a mesma história com a figura ali do Deucalião na Grécia. Deucalião, esse camarada, teve um filho chamado Heleno. Lembre do nome dele porque ele é muito importante na história da Grécia. E esse Heleno era um rei importante, né? Uma pessoa imponente. Teve 3 filhos, Eolos, Dórios e Chutos. Chutos teve mais 2 filhos, que era Aqueu e Ion. O que a gente lembra desses nomes todos aí?
daquelas tribos de indo-europeus que vieram, que a gente considera só pelo nome de aqueus, de uma maneira geral, ali na época dos micenianos, né? Mas nós temos principalmente, se formos considerar essas tribos, né, essas classificações, e nesse momento é importante a gente considerar isso, pelas migrações ali para a Ásia Menor. Então vamos considerar, né? Nós temos eolos, que vai dar origem aos seus descendentes, serão os eólios. Nós teremos também doros, que vai dar origem aos dórios, né? Sobre quem falamos e vamos falar um pouquinho mais agora. E esses chutos teremos dois descendentes deles, né, que serão netos dos helenos. Primeiro o Aqueu, que deu origem evidentemente aos aqueus, e Ion, que deu origem aos jônios. Tá? Então vamos lembrar bem desses nomes: eólios, jônios, aqueus e dórios. Esses são importantes para nós nesse momento, certo? E essa é a história. Muito bem. Tem uma outra parte dessa lenda que vai dizer o seguinte: precisamos lembrar de três heróis, né? Perseu, Pélops e Hércules, também chamado Heracles. Com certeza, pelo menos Hércules, você já ouviu falar desse camarada, né? Uma figura famosa, né? Nessa lenda, Zeus promete a Hércules, que era um de seus filhos, que a parte do Peloponeso, olha aqui o mapa. Lembra no vídeo passado que nós falamos sobre as regiões da Grécia, né? Setentrional, meridional e sul. O sul da Grécia é essa parte aí que você está vendo no mapa, chamada Peloponeso. Peloponeso vem de Pélops e Iso. Peloponeso significa a ilha de Pélops, né? Pélops era um desses heróis. O que acontece? Zeus prometeu a Hércules que ele seria dono do Peloponeso, né? Sua linhagem tomaria conta, seriam os reis do Peloponeso. Mas os descendentes de Perseu e de Pélops expulsaram os descendentes de Hércules dali, certo? 1209 a.C. considera-se a morte de Hércules, né? Do grande herói Hércules, foi a morte dele em 1209. E os descendentes dele brigaram um pouquinho por aquela região e tal, foram expulsos dali e, enfim, prometeram que não incomodariam mais o Peloponeso por 100 anos mais, porque eles perderam, foram exilados e prometeram: não vamos mais incomodar por 100 anos, né? Isso foi em 1204 a.C. Ou seja, 1104 a.C., né, os filhos de Hércules, teoricamente, teriam o direito a voltar e tentar batalhar pelo território deles ali, né, que era o Peloponeso. E esses filhos de Hércules, né, a lenda é chamada o retorno dos Heráclidos, que Héracles, né, os filhos de Hércules. Então o retorno deles ao Peloponeso. Em 1104 a.C., mais ou menos, assim entende a lenda, esses filhos de Hércules, os dórios moravam lá na região noroeste da Grécia. E esses filhos de Hércules convenceram os dórios de os seguirem e tomarem conta do Peloponeso. E assim conta a história, por isso a invasão dos dórios na Grécia. Muito bem, essa é a lenda, né? E os dórios, evidentemente, foram expulsando da onde havia eólios, onde havia aqueus, onde havia jônios, foram expulsando todos dali, tomando conta da Grécia, especialmente Peloponeso, porque eles se estabeleceram fortemente no Peloponeso, ao sul da Grécia, especialmente em Esparta. Isso vai ser muito importante quando falarmos de Esparta, né? Eles escolheram Esparta para ser o principado deles, o grande estado dos dórios, vai ser ali em Esparta, né? Os principais, os capitães dos dórios foram se meter ali. Mas o que acontece? Isso é a lenda que se conta. Hoje o que a história entende, né? Entende que havia esses dórios, vieram posteriormente uma nova vaga de indo-europeus e precisavam se justificar. Em diversos vídeos de nossas séries de civilizações antigas, nós falamos de pessoas que tomaram lugar. Lembra, por exemplo, do Dario, ali no Império Persa, que tomam conta de um reino e precisam se justificar, justificação. E a justificação provável dos dórios foi essa, né? Que traçaram essa história toda aí para encontrar a linhagem deles como sendo um dos filhos de Heleno, filhos em comum, para dizerem que eram todos gregos e ele tinha o direito de estar ali, né? Mas essa é a justificação, ok? Essa é a lenda. Vamos para o que a história hoje entende como a realidade. Os dórios vieram, né, a partir de 1100, 1200 para 1100 a.C., começam a vir vagas de dórios e vão expulsando todos os gregos que havia ali, né? Saindo da lenda, vamos então começar com a história de onde paramos, 1100 a.C. Tá? Vamos fazer de 1100 até 800 a.C. Depois a gente vai para um outro momento da Grécia, vamos falar desse período, de 1100 até 800 a.C. Nesse momento é importante a gente notar o seguinte: você lembra da Ásia Menor, também chamada Anatólia, né? Aquele pedacinho que é a Turquia,
diversos vídeos já falamos sobre a Ásia Menor. Lembra que lá na época dos minoanos, eles eram uma grande potência marítima, já tinham entrado em contato com aquelas regiões, colonizado um pouquinho ali, né? Principalmente a costa do Egeu, né? Em volta dali pegando a Ásia Menor. Então já tinham mantido contatos ali. Os micenianos, quando eles tomam conta depois do desastre do Thera, você acompanhando a história já está sabendo o que aconteceu. Depois do desastre ali que aconteceu com o vulcão, os micenianos tomaram conta da frota e dos mares ali na parte do Egeu e mantiveram contato ali com a Ásia Menor, né? Foram estabelecendo colônias ali. Mas essas colônias não tinham tanta importância, né? Isso que a gente precisa notar. Quando chegam os dórios, né, esses contatos que já haviam sido estabelecidos ali com a Ásia Menor, eles se tornam muito importantes, porque agora os gregos vão fugir para a Ásia Menor, para viver uma situação melhor ali, já que os dórios eram um povo guerreiro, onde chegavam destruíam tudo. Tinha um espírito belicoso. E eles fogem lá para a Ásia Menor. Então você tem uma grande colonização de eólios, né, de jônios e também de dórios. E nessas cidades da Ásia Menor surgiram cidades importantíssimas, Mileto, Esmirna, Éfeso. Essas colônias viraram grandes cidades importantíssimas, né? E já vamos falar disso agora entrando para a Grécia Arcaica, tá? Mas houve essa colonização. Antes de a gente entrar para a Grécia Arcaica, vamos falar o seguinte, né? O que a gente tem de característica desse período, de 1100 a 800 a.C. Na Grécia, né? Você tem o desaparecimento da escrita. Lembra que eu falei lá nos micenianos que eles usavam a linear B, né? Uma forma de grego antiga, escrita da forma que os minoanos usavam, né? Isso sumiu, desapareceram as escritas, os registros escritos a partir de 1100. Até aí por 800 a.C. vai ter o desaparecimento da escrita, não tem mais registros escritos ali na parte da Grécia. Você vai ter também o desaparecimento de cidades, aqueles palácios imponentes da época miceniana desaparecem, né, da noite para o dia. Você vai ter também uma diminuição populacional, muito menos gente do que havia antes, com certeza fruto dessas diversas guerras, dessa pressão que aconteceu de migrações também. Então, quer dizer, um período caótico, um período que os gregos, uma página negra na história dos gregos, ok? E nesse panorama caótico é que a gente entra na Grécia Arcaica. Isso nós temos de 1100 a 800 a.C., página negra. E aí, 800 a.C., nós entramos na Grécia Arcaica. Antes da gente entrar na Grécia Arcaica, vamos colocar duas notas importantíssimas aqui. Essa migração forçada pela chegada dos dórios, né, essa migração de aqueus, de eólios, de jônios, e essa colonização da Ásia Menor, né, vamos colocar em paralelo aí com o Brasil, né? A gente tem o Brasil como colônia de Portugal, nunca foi muito desenvolvido, nunca foi muito explorado, né, por Portugal. Quando você tem a guerra com Napoleão e a família real foge para o Brasil, tá lembrado dessa época? Fugindo da guerra de Napoleão, aí sim o Rio de Janeiro e o Brasil como todo começam a se desenvolver com a chegada dos portugueses aqui. Mesma coisa foi naquela época ali com a chegada dos dórios. Os dórios expulsaram, né, os eólios e os jônios e tudo mais, fugiram, criaram aquelas regiões ali na Ásia Menor e passaram a explorá-las. Por que é importantíssimo? Antes de entrar na Grécia Arcaica, vamos apenas analisar o seguinte. Se você é um cristão, né, se você conhece a Bíblia, gosta da Bíblia, você lembra de Paulo de Tarso, né? Então, quer dizer, aquela caminhada de Paulo de Tarso, aquelas viagens missionárias de Paulo, ele passou pela Ásia Menor, desceu até a Grécia ali. Então, quer dizer, toda essa caminhada, né, isso é o berço do cristianismo. Isso não é importante só pelo cristianismo, para o cristianismo em si, mas porque a nossa civilização ocidental se criou dessas bases, né? Tanto da ideia da cultura grega, que vai ser importantíssimo também ali se estabelecendo na Ásia Menor, como o cristianismo, que nasceu também naquelas igrejas iniciais. Você lembra das 7 igrejas do Apocalipse? Todas elas estão ali na Grécia, na Ásia Menor, mas nas colônias gregas que estão estabelecidas ali por conta dessa forçação. Então, quer dizer, se não fosse os dórios, dificilmente você teria o cristianismo, pelo menos como é hoje em dia, né? Se haveria, se não haveria, não sabemos dizer, mas pelo menos não seria, com certeza, como é hoje em dia, né? Porque se desenvolveu ali, as primeiras igrejas foram ali na Ásia Menor. E outra coisa,
Chegando ali você tem uma estreita relação, e vamos falar já na Grécia Arcaica, mas você tem uma estreita relação com o pensamento da Mesopotâmia, né? E aí eu recomendo que você assista lá o nosso vídeo dos Sumérios, para você ver quanta coisa que os gregos sugaram, tá ok? Mas vamos entrar para a Grécia Arcaica e vamos falar um pouquinho disso, ok? Vamos lá, Grécia Arcaica. Grécia Arcaica aconteceu, historiadores colocam aí de 800 a.C., vamos colocar aí 776 a.C., com a primeira Olimpíada, né, que juntava todos os gregos, as cidades-estados gregas, até a guerra com os persas, 490, 480 a.C., ok? Você tem a chamada Grécia Arcaica, logo antes da clássica. Por que arcaica? Arcaico vem de velho, de antigo, né? Que se mantinha as tradições antigas. E a clássica, que virá um pouquinho depois, vai ser o auge da Grécia, aquilo que ficou como o que é clássico? Uma coisa que os outros têm como modelo, como um exemplo, né? Então a Grécia Arcaica foi... qual a importância da Grécia Arcaica? Foi onde se estabeleceram as bases para essa Grécia clássica que virá depois, né? Mas ainda não é o apogeu da Grécia. O que aconteceu na Grécia Arcaica? Primeiro, você tem a volta da escrita, né? É importantíssimo a gente notar que essa escrita que surge agora a partir de 800 a.C., ela é completamente diferente da linear B que a gente tinha antes, ela é tomada dos fenícios, né? Se você assistiu lá o nosso vídeo dos fenícios, você viu que eles criaram o alfabeto, né? Que separaram não mais por sílabas, mas pelo som mínimo, a letra, o som mínimo que se podia separar a palavra. Os gregos tomaram isso aí, né, com certeza em contato com os fenícios, e acrescentaram vogais. Então você tem o alfabeto grego, que virá a se tornar o latino, que vai ser o nosso, que é esse que a gente usa, as letras que a gente usa hoje em dia, surgiram lá com os gregos. E escreveram coisas pra caramba, certo? Então é importantíssimo a gente notar o retorno da escrita, porque por conta do retorno da escrita que nós temos o tanto de informações que temos para entendê-los, e aquela época que eles viveram. Temos também o regresso das cidades e o estabelecimento da chamada polis, certo? É importante a gente notar essa tal de polis, porque a concepção grega de cidade, né, a partir da Grécia Arcaica, entrando para a Grécia Clássica, que eles sintetizaram nessa palavra chamada polis, é o seguinte: é uma cidade em que o indivíduo é mais importante do que a cidade em si, certo? O que eu quero dizer com isso? Eles entendiam a cidade como um conjunto de pessoas que habitavam ali, e não a estrutura física da cidade, percebe? A gente tem, por exemplo, Temístocles, quando foge na Grécia, precisa salvar Atenas, ele junta os atenienses e cai fora de Atenas, quer dizer, ele foge de Atenas, da cidade física de Atenas, deixa que os persas destruam tudo que tem ali, né, os monumentos que havia ali, mas ele sente que salvou Atenas, porque o povo de Atenas, independente da cidade física, os monumentos e prédios e tudo mais, o povo estava salvo, percebe? Então, a concepção do grego sobre polis, sobre cidade, era o conjunto de pessoas, de habitantes, né? Então, não raro você ver nos textos antigos não se falar sobre Atenas, sobre Espartas, sobre Tebas. Você vê os escritores antigos falando sobre atenienses, sobre os espartanos, sobre os tebanos, não sobre a cidade em si. Percebe que a concepção deles de cidade era um pouquinho diferente da que temos hoje em dia e que os outros povos tinham também. E a polis, essas cidades gregas, eram constituídas mais ou menos de 5.000 habitantes. Então, quer dizer, a gente tem cidades, hoje, uma cidade de 5.000 habitantes hoje é uma vila, é uma aldeia, né? Naquela época não, naquela época a grande maioria das polis tinham 5.000 habitantes. A maior cidade, Atenas, no seu auge, né? no seu apogeu, contava 50.000 cidadãos apenas, né? É claro que o cidadão, né? O cidadão grego, ateniense, espartano, era só o homem, né, do sexo masculino, adulto, certo? E morador da cidade, homem livre, né? Não escravo. Então, quer dizer, mulheres, crianças, o escravo não contavam para esses censos de população, porque não eram considerados cidadãos. Cidadãos eram apenas os homens adultos, sexo masculino, e homens livres. Tá? Então, isso é uma das coisas que nós vamos trazer lá em Atenas, mostrando que não era bem democracia, né? Porque se consideravam apenas os cidadãos. Falemos também do desenvolvimento do pensamento político. Misteriosamente, a gente não sabe o que aconteceu exatamente, mas aquele Vanax, né, que era o grande rei poderoso que nós tínhamos em Micenas, diversos exemplos deles, ele desaparece.
Sempre falei em todos os vídeos que a monarquia é o sistema de governo inerente ao ser humano, e é verdade, é assim mesmo. Algo acontece no meio do caminho ali, nessa página negra, em que a monarquia desaparece e você tem uma oligarquia, quer dizer, uma aristocracia. Você não tem uma pessoa só mandando, você tem diversos nobres, famílias importantes mandando nas regiões, certo? Então, a partir da Grécia arcaica, entrando na Grécia clássica, você tem o desenvolvimento político no seguinte sentido. Primeiro ponto, você tem uma aristocracia, um grupo de nobres que manda. Segundo momento, você tem uma tirania, que é um déspota só, como se fosse uma monarquia, vamos colocar assim. E no terceiro momento, você tem a tal democracia. Sobre democracia vamos falar quando estivermos falando sobre Atenas, tá? Vamos trazer como exemplo da democracia antiga. Desde o começo falei que não é a concepção que a gente imagina de democracia, mas vamos explicar direitinho ali em Atenas. Provavelmente esses grupos de aristocratas, nesse primeiro momento, eles tinham rixas entre si, chamavam o povo para a sua própria causa, caíram em guerra entre si próprios e as tiranias foram se levantando, né? E note que a palavra tirano naquela época não significava de maneira nenhuma um cara ruim, um cara malvado, como hoje a gente entende, né? Era simplesmente um rei, era o cara que mandava. E houve grandes tiranos aí, importantíssimos para diversas cidades, como por exemplo Periandro, que foi um baita cara ali para a cidade de Corinto. Mas não vamos falar tanto da tirania, ok? É só falar dessa evolução política que aconteceu. Aristocracia, tirania e, enfim, a democracia. E por fim, mais importante, vamos falar que na Grécia arcaica houve uma estreita relação entre a Grécia continental e as colônias na Ásia Menor. Nós temos ali a Eólia, nós temos a Jônia e nós temos ali a parte colonizada pelos Dórios, a região dos Dórios. Essas cidades são de extrema importância, essas colonizações, porque todo o berço do pensamento, da cultura, da ciência surgiu dali. Vamos trazer como exemplo a própria filosofia, a famosa filosofia grega, né? Ela nasce na cidade de Mileto. Mileto era uma colônia na Jônia, certo? Surge com Tales de Mileto, 624 a 546 a.C. Depois de Tales nós temos Anaximandro de Mileto, nós temos Anaxímenes de Mileto, né? Grandes pensadores que começam com a filosofia. Nós vamos ter em Éfeso também, colônia grega também ali na Ásia Menor, vamos ter Heráclito, o famoso Heráclito. Em Samos nós vamos ter o famoso Pitágoras. Quer dizer, o pensamento grego ele surge na Ásia Menor, sugando da onde? Sugando ali do Iraque hoje, da Suméria. O pensamento sumeriano subiu ali para a Ásia Menor. Os gregos sóbrios, pensadores, como se falou, beberam dessa fonte. Enfim, Tales de Mileto, primeiro grande filósofo da Grécia Antiga, ele previu 585, aquele eclipse solar que travou a luta entre os medos e os lídios, né? Ele previu esse eclipse solar. Então, quer dizer, realmente o primeiro grande pensador da Grécia Antiga. Mas aí o que acontece? O avanço persa, né, contra essas colônias, a guerra contra os persas começou, vamos falar, quando falarmos dela, começou com as colônias gregas que não se submetiam ao domínio persa. Então a guerra com a Pérsia começou, na verdade, nessas colônias. E a Pérsia foi se expandindo, foi pressionando essas colônias, o movimento contrário dos Dórios, e os gregos das colônias começaram a voltar para o continente. Isso ali por 490, 480 a.C. E trouxeram esse pensamento oriental de volta para o continente. Então, quer dizer, o pensamento clássico, tão importante para a nossa civilização de hoje, ele nasce com a fuga desses camaradas aí das colônias da Ásia Menor de volta para a Grécia continental, ok? Vamos falar disso na nossa Grécia clássica a partir do próximo vídeo. Esparta, Atenas e o apogeu da Grécia Antiga, tá ok? Grande abraço, tudo de bom, até mais!